A gente está iniciando essa semana um novo ciclo. Nós tivemos aqui o treinador Pedro Caixinha durante um pouco menos que 2 anos. Eu acredito que trouxe muita coisa boa para o clube. Tivemos um ano muito bom ano passado, foi o melhor ano do Red Bull Bragantino na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas em determinado momento houve a avaliação de que esse ciclo tinha terminado e era o momento da gente iniciar uma nova etapa. Esse período se estendeu um pouco, a equipe não vinha conseguindo os resultados, mas a gente sempre dando suporte e acreditando que poderíamos virar um pouco aquele momento, ganhar alguns jogos e, enfim, a gente poder continuar a nossa caminhada, porque o objetivo do clube não é a troca frequente de treinadores, isso é uma postura muito clara da Red Bull, e eu particularmente também não acredito em trocas frequentes de treinador, acredito muito no processo, a gente dá sequência no processo, mas quando você detecta que chegou o momento de realmente um esgotamento e que você precisa trazer novos ares, comprimir um pouco o ambiente, oxigenar um pouco, aí você também não pode se furtar de fazer. Então foi uma decisão que foi tomada, acredito que ela tenha sido certa, e também acredito muito na vinda de um profissional do nível do Fernando Seabra, que eu já conheço faz tempo, acompanho a trajetória dele e sei principalmente o que ele pode acrescentar em termos de metodologia, de treinamentos nesse momento, que é um momento que eu acho importante frisar, que apesar da gente estar ali, foi uma rodada que a gente está dentro da zona do rebaixamento. Se a gente ganhar o jogo, a gente sai da zona. Nós frequentamos aqui por uma rodada essa zona do rebaixamento, foi a primeira vez nesse ano. Mas o que é importante que teve a conversa nós com os jogadores e que a gente tem batido muito? Nós não vamos sair da zona do rebaixamento por um milagre ou tentar jogar por uma bola e fazer um gol. Claro, nós somos de comprometimento muito grande, um grupo muito fechado e hoje em dia, infelizmente, vocês não acompanharam os treinos, mas a gente pôde sentir uma energia muito boa, todo mundo muito aberto a compreender o que o Fernando tinha para passar. E todo mundo muito ciente também, foi uma conversa que a gente teve no auditório, no primeiro dia em que o Fernando foi apresentado, de que a gente vai ter que evoluir nosso jogo. Nós temos que trabalhar para evoluir nosso jogo, para começar a jogar melhor, e assim, decorrente disso, os resultados podem aparecer. Se for de outra maneira, a gente só carregando a tensão do momento, a cabeça suja, com a situação difícil que a gente está de zona do rebaixamento, a gente não vai conseguir evoluir nosso jogo e nós não vamos conseguir sair de lá. Não tem mágica, vai ter trabalho, vai ter todos estarem abertos para entenderem a nova metodologia do Fernando. E para todos que estão aqui até na sala, que acompanharam essa semana, o impacto foi muito bom, a receptividade dos jogadores foi excelente. O jeito que a comissão técnica toda se abraçou e está trabalhando em conjunto para a gente sair desse momento difícil também tem sido muito importante. E, enfim, nós estamos acreditando muito numa virada aí a partir desse jogo já contra o Cuiabá. Eu vou abrir para algumas perguntas e depois eu quero deixar a mensagem de que o que ficou para trás a gente já discutiu bastante, a gente teve outros momentos para conversar e quero focar muito no que a gente tem pela frente agora. E em que a gente vai fazer pela frente nesse novo ciclo com o Fernando, que está aqui para conversar com vocês hoje também, e nessa virada que a gente está planejando a partir de agora, entrando num novo período do clube. Diego, boa tarde. Fernando Seabra, boa tarde também. Diego Pérez, Rádio 102 FM. É claro que a gente vai focar muito, né, no que é esse futuro com o Fernando Seabra, mas você citou a palavra esgotamento. O que foi mais crucial para a saída, para a demissão do técnico Pedro Caixinha? Esse esgotamento foi do técnico da comissão, com o elenco, com a diretoria, e você viajou recentemente para a Áustria também, né? Como a matriz, a diretoria global da Red Bull, enxerga esse momento do clube brigando contra o rebaixamento e trocando de técnico? No futebol, você tem uma cultura de muitas trocas mais frequentes de treinador quando você se depara com momentos mais difíceis. Aqui a gente procura não fazer isso, a gente realmente acredita que tenha dado bastante tempo
e oportunidade para o trabalho dar uma virada e a gente começar a ter resultado. Porque o futebol sem resultado também fica muito complicado. Você chega um momento que não tem mais argumento, você não tem mais uma resposta, e existe um desgaste. Então, quando você detecta esse momento que a chegada de um novo treinador vai descomprimir um pouco aquela pressão do ambiente, você vai oxigenar um pouco, trazer ideias novas, caminhos e soluções novas que às vezes um que está dentro não consegue ver, o outro chega e já enxerga por outro lado, por outro ângulo e pode trazer uma perspectiva diferente. É claro que é o que a gente procura fazer em momentos como esse no futebol. Como eu disse antes, eu não acredito numa troca constante de treinador com qualquer dificuldade, mas nesse momento a gente foi dando oportunidade, foi dando tempo para que as coisas se alterassem e infelizmente chegou o momento de que a gente avaliou que era necessário uma troca, por isso que nós fizemos e a gente nunca tem certeza do que vem pela frente, não tem bola de cristal, mas eu tenho convicção de que foi no momento correto que a gente tinha que fazer. Sérgio, boa tarde. Sérgio Loreto, Futebol Total, Seabra, boa tarde. Há 80 dias eu questionava você sobre isso. O momento já não era bom, você dizia que estava tudo bem, que aqui é trabalho, é planejamento, que a matriz estava contente. Bastaram 80 dias depois você demitiu o treinador. A sensação que você está tentando livrar o seu emprego, que se caísse com o Red Bull, com o Caixinha, que você também poderia perder o seu emprego. Sensação. Mas eu quero que você fale daí onde foi o seu erro. Torcedores, vocês estão ao vivo aqui. A cada 10 postagens do torcedor, 9 é fora Serri. Ele relaciona você com o rebaixamento de Bahia, com o rebaixamento de Grêmio. Ele relaciona o Serri como um fracassado para o torcedor. Você vê de que forma esse momento seu no Red Bull Bragantino, e quando você fala, infelizmente, vocês não viram o trabalho do Seabra, que está muito bom, intenso e tal. Não vimos por causa de vocês, que vocês fecham o treinamento. Nós gostaríamos de ter visto e já poder também acompanhar o trabalho do treinador. Então, o que está errado? Porque você falou, pela primeira vez entramos na zona do rebaixamento. Em 4 anos, não é agora. Desde 2020 o Red Bull não passava por esse vexame, com toda a sua estrutura, que é um vexame ter 8 pontos em 36 possíveis. Então tem coisa errada. Seabra chega para ajudar nesse processo agora. Mas o que aconteceu nesse meio de tempo, de 1 ano e pouco do seu trabalho aqui? Loredo, a gente sempre espera de você, né, esse tipo de pergunta, assim, um comportamento mais ácido, algumas coisas devem ter frustrado, né, normal, assim, a gente entende, mas a gente veio conversando, inclusive você participou da outra coletiva também, eu sempre sou otimista de que o trabalho vai dar certo mesmo, e eu tenho que ser, o dia que eu achar que o trabalho vai dar errado, eu não tenho que estar no lugar que eu estou. E você falou sobre Bahia, eu nunca fui rebaixado com o Bahia, meu amigo, você tem que se informar um pouquinho melhor para você poder crescer na profissão também. Eu não estava no Bahia quando o Bahia foi rebaixado. A única participação que eu tive foi quando cheguei no Grêmio, alguns meses antes da queda, que já estava mais adiantado do que o meio do ano, e fiquei por lá depois desses 3 meses para a gente ser campeão estadual e depois subir de novo e ganhar a Recopa também. Foi a única coisa que aconteceu comigo em todos esses anos de carreira, eu vou fazer 50 anos. Então, a gente tem que estudar um pouquinho mais para falar. Quando você se refere a torcedores, veja bem, essa é a sua voz. Se você é um torcedor, essa é a sua voz. Aqui dentro, eu ouvi sua pergunta, agora você ouve a minha resposta. Não, você não é representante, você pensa que você é, mas você não é. A torcida é outra, mas eu não vou ficar discutindo com você. Você fez sua pergunta, agora eu tenho o direito da minha resposta. Mas vamos deixar muito claro que aqui dentro nós estamos trabalhando muito. Você tem 36 anos de profissão e não é ele que vai chegar. Podemos continuar? Você perguntou o que você queria, falou o que você queria, agora você tem que ouvir. Então eu não vou ficar batendo boca, não estou batendo boca com você. A questão é a seguinte, aqui dentro a gente trabalha muito sério, não é a primeira vez que o Red Bull Bragantino, como você falou, entrou na zona do rebaixamento, já teve outras oportunidades também na zona do rebaixamento, agora nós entramos. Todo mundo aqui, e eu sou o primeiro a colocar a cara à frente do projeto, assumindo responsabilidade de tudo, e é um momento difícil. A gente não poderia negar que o momento é difícil, querer tampar o sol com a peneira, óbvio que o momento é difícil. O Campeonato Brasileiro, como a gente já falou antes aqui, inclusive contigo, ele é o campeonato mais disputado e mais competitivo do mundo. Ele pode não ter o melhor nível técnico do mundo, talvez seja a Inglaterra hoje, mas é o mais competitivo do mundo. Nos últimos 12, 13 anos, praticamente quase todas as equipes foram rebaixadas alguma vez para a segunda divisão, porque o campeonato é muito competitivo, é muito difícil. Acho que, se não me engano, São Paulo e Flamengo não foram rebaixados.
Nós não vamos ser, a gente é muito otimista, a gente vai trabalhar, mas você passar por um momento de dificuldade na competição é uma coisa que acontece muitas vezes. Você teve exemplos aí de equipes que ganharam a Libertadores num ano e no outro também estão sofrendo com problema de rebaixamento, equipes grandes. Nos últimos anos, por exemplo, em 5 últimas Libertadores, você tem 4 finais brasileiras, só de times brasileiros. Você tem equipes que ganharam a Sul-Americana em alguns momentos aqui, então também brigando ali embaixo. O campeonato é muito, muito, muito competitivo. É óbvio que não está tudo bem, por isso que a gente está nessa situação. Ano passado a gente fez a melhor campanha da história do clube, do Red Bull Bragantino, na Série A, e a gente tinha uma expectativa muito melhor para esse ano. Então é claro que a gente não está contente, é óbvio que a gente sabe que vai ter que trabalhar muito, e nós estamos muito confiantes que vamos sair dessa situação aqui. Isso o torcedor pode ter certeza que nós estamos muito empenhados, fazendo tudo que a gente acha que é possível para tirar o time dessa situação e terminar melhor o campeonato, e que faz parte do futebol, às vezes, momentos de oscilação. Inclusive, o projeto, por ser um projeto novo, tem passado por oscilações, né? Ficou em 10º lugar no primeiro ano, depois ficou em 6º, depois em 14º, depois em 6º de novo. A gente tem vivido ainda, com frequência, oscilações. E nós vamos trabalhar muito para que a gente consiga sempre agora ir evoluindo e deixando o time um pouco mais em cima da tabela e buscando nossos objetivos e conquistas, que é o que a gente quer nos próximos anos. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Fernando também. Rodrigo Seixas, do Correio de Atibaia. Até falando sobre a competição que vocês têm do Brasileiro, quando o Braga subiu e para hoje, aumentou o nível de alguns times passaram a ser SAF, passaram a investir mais, e hoje o Bragantino até tem uma folha salarial que é baixa em relação à maioria dos clubes da Série A, investimento em contratações também. Esse ano vocês perderam o Léo Ortiz e o Elinho, outros anos também. Acontece muito de vocês perderem os principais destaques e depois ter um pouco mais de dificuldade para remontar o time, como é natural, e a base hoje ainda não é tão forte como vocês imaginam que ela possa ser. Então, existe alguma ideia de tentar mudar alguma coisa do plano inicial de vocês lá em 2019 para 2020, para agora, para talvez investir um pouco mais, mudar um pouco alguma coisa? Boa pergunta, porque essa pergunta ela fala um pouco da estratégia do projeto, né? E é isso que a gente tem discutido muito. Inclusive agora, quando eu estive lá na Áustria, a gente esteve discutindo exatamente a estratégia do projeto, o que a Red Bull tem feito, como é que tem sido o investimento, qual é o cenário atual do futebol brasileiro e o que a gente pode fazer para se tornar cada vez mais competitivo e brigar por posições mais altas, por títulos. Um dos pilares, eu já falei algumas vezes, que a gente tem que desenvolver as categorias de base, que é um projeto que se propõe a trabalhar com muitos jovens, e nós temos a equipe mais jovem disparada do Campeonato Brasileiro. Nossa média de idade é 23,7 anos, porque essa é a filosofia da empresa, mas um dos pilares tem que ser desenvolver as categorias de base. Nós temos que ter a oportunidade de revelar jogadores que possam chegar na equipe profissional com certa constância, com regularidade, para aí sim a gente ter jovens formados em casa, com o nosso DNA, e que a gente não tenha que fazer investimento alto para trazer um jovem ainda numa condição em que vai oscilar para entregar performance, porque é isso que acontece. Você traz o jovem, muito jovem, você vê, por exemplo, o próprio Elinho, que saiu agora muito bem, teve um momento bom. Quanto tempo ele está aqui? Né? Você vê a oscilação de jogadores, e que é normal quando são muito jovens, mas o ideal é que a gente possa formar esses jogadores aqui em casa e investir em contratações um pouco menos arriscadas de jogadores que não tenham 19, 20 anos, direto para a categoria profissional. Tem jogadores ali de 23, 24, 25, 27 anos, por exemplo, que possam entregar performance dentro desse cenário muito competitivo do futebol brasileiro. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Seabra. Frederico, Rádio Jovem Pira. Diego, como a experiência do Seabra nas categorias de base pode influenciar na equipe principal do Red Bull Bragantino? Isso é uma pergunta legal de você fazer para ele depois, né? Ele tem anos de experiência em categorias de base, também no profissional, teve, enfim, essa oportunidade. E acho que a leitura dos jovens, o entendimento da linguagem que você usa para um jovem, você saber um pouco dessa oscilação que o jovem tem, que demora um pouquinho para estabilizar, para entregar resultado, né? E como você abordar, enfim,
desde isso até mesmo a lapidação técnica do jogador, o entendimento de jogo, tudo isso faz parte quando você sabe que o jovem é um jovem que, seja como jornalista ou como atleta, ainda tem muita coisa para desenvolver na carreira dele e ser lapidado. Então, acho que quem trabalha na base tem esse olhar e pode contribuir muito, sim. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Seabra, o Danilo do GE. Eu queria que você falasse, você falou um pouco do Caixinha, né, da avaliação da diretoria em relação ao desgaste, acharam que precisava dar um novo ânimo, né, no grupo. Em relação ao elenco, qual que é a avaliação da diretoria em relação ao rendimento do elenco, né? Você falou que teve uma conversa, que todos vão ter que evoluir, né? Mas qual que é a avaliação que vocês fazem da diretoria, do elenco, questão de cobrança aos jogadores também? Acho que, assim, cobrança internamente, a gente tem muita cobrança. Eles se cobram também, a gente tem, enfim, com frequência momentos em que a gente discute a situação, o que a gente tem que fazer para melhorar, cobra muita dedicação dos jogadores, entrega, às vezes as coisas não saem, né? O futebol tem isso daí também. O elenco, o que eu vejo assim, que por se tratar de um elenco jovem, tem muita coisa para evoluir ainda. E o que eu quis dizer é que não adianta a gente achar agora que, trocou o treinador e vamos de qualquer jeito começar a ganhar jogo. Nós temos que trabalhar e evoluir. A gente está num caminho de evolução constante, a gente tem que continuar evoluindo o nosso jogo. E acho que o Fernando conseguiu detectar alguns pontos importantes e que ele já está trabalhando. O que eu achei muito bom foi a aceitação do elenco e entender que, de fato, a gente tem que trabalhar nos treinamentos, no dia a dia, para evoluir, poder aplicar isso nos jogos e que isso é que vai levar a resultados melhores. Isso eu achei muito interessante. Claro que pensando assim na montagem do elenco, a gente já conversou aqui na entrevista passada e a estratégia que nós tivemos foi o quê? Manter praticamente 100% do elenco que fez a melhor campanha o ano passado, manter o treinador, para que a gente fosse lapidando durante esse ano. Até porque jogadores muito jovens, você tem um ano a mais, os jogadores tendem a ter uma evolução de uma experiência que eles tiveram no ano passado para esse daqui. Claro, muitos fatores talvez tenham levado a performance não ter sido a que a gente esperava, né? A gente teve sim a saída do Léo Ortiz, mas no começo do ano. A gente procurou a reposição com o Pedro Henrique, o Douglas, DG que veio, e também a compra do Eduardo, que nunca tinha jogado junto com o Léo Ortiz, sempre jogou um ou outro, né? Porque o Léo estava machucado, o Eduardo estava jogando, depois quando o Léo voltou, o Eduardo saiu. Então, essa foi a reposição que a gente teve na posição do Léo. E agora, por fim, foi a saída do Elinho, que ainda estava lesionado, inclusive aqui, que está lesionado lá no México também, mas que estava fazendo diferença também, era um jogador muito importante. E como eu falei antes, em consenso aqui dentro do clube, da empresa, a gente acabou fazendo a venda do Elinho nas condições que apareceram, muito pela cabeça do jogador também, pela parte humana. E a gente chegou à conclusão de que ele não conseguiria nos ajudar se ficasse aqui esse ano, depois de tudo que ele passou e da oportunidade que ele estava tendo, né? Conversou muito com a gente e o futebol tem isso também, a gente lida com a parte humana, não são máquinas, né? Então acabou saindo o Elinho, mas aquilo que a gente falou, saíram jogadores, depois da saída do Léo Ortiz, que foi de fato que ficou o ano inteiro fora, a gente trouxe jogadores para repor na posição e trouxemos outros, né, como o Lincoln, o John, os próprios zagueiros que a gente já comentou, o Natan lateral direito, subindo, aí compramos o Matheus Fernandes e compramos o Eduardo, enfim, agora na última leva chegou o Arthur, chegou o Ivan, chegou o João, chegaram jogadores, a gente trouxe também da equipe da base nossa, do Sub-23, o Vinicinho e também o Vitinho, que está incorporado agora. Mas, enfim, a grande verdade é que nós estamos tendo essa oscilação, a equipe não vem jogando bem esse ano, como foi o ano passado, e agora a gente vai trabalhar muito para tentar encerrar esse ano de uma maneira melhor, apresentando o melhor futebol e, como consequência, tendo resultados melhores também.